de primeira figura nós temos o Barbará, o Celarente, né, o Quelarente, Darii, Ferizon, e aqui, ó, né, E-A-O e A-I-I. De segunda figura nós temos o Cesare, né, ou Quesare, o Camestres, o Festino e Barô. E aí aqui para completar, né, E-A-O e A-E-O. De terceira figura nós teríamos o Darapt, e esse é o que nos interessava, né? Vai nos ajudar a entender, né? O Felapton, o Dizamis, o Datsi, o Bocardo e Ferizon. De quarta nós temos o Bamalip, Camenes, Dimates, Fesapo, Fresizon e o AEO. Todo problema que vai surgir também aqui é o fato de que esse número de silogismos válidos devem estar associados a um tipo de análise, ou seja, a um tipo de decomposição. Se nós usarmos a decomposição ou a análise aristotélica, de fato nós podemos chegar a uma lista de 24 válidos. Mas se nós mudamos a interpretação, se nós usamos uma decomposição mais fina, né, seguindo aquela ideia do Frege, essa lista vai diminuir. E a gente vai mostrar como é que isso acontece, pelo menos para o Darapt. Então, todo o problema é que, além do fato de se associar a uma análise ou decomposição pouco clara, aristotélica, né, e que acabou por criar muita confusão filosófica, com exceção do último, daqueles 4 princípios, né, então, com exceção do princípio da contraditoriedade, esses princípios dependem de uma interpretação existencial. Então, muda a interpretação, vai mudar a lista de silogismos válidos e eu vou ser obrigado a recusar também o número de princípios. Então veja que isso afeta muitíssimo a lógica aristotélica, né? Afeta muitíssimo. Então aqueles princípios dependem de uma interpretação existencial, isto é, da assunção que a afirmação universal se associa à existência de todos os indivíduos mencionados, né? Então é isso que a gente está chamando de interpretação existencial. Para a gente fugir da interpretação existencial, nós vamos então nos aproximar da interpretação hipotética. E existe uma maneira, né? uma técnica para você fugir da interpretação existencial, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Agora então estamos em condições de reexaminar esses silogismos, né? Nós não vamos avaliar todos, né? Fica a ideia para vocês, né? Eu escolhi o Darapt porque ele está citado lá, é uma das questões, né, que vocês têm que responder. Vocês têm que, então, quando estiverem lá lendo a questão, vocês vão reconhecer, seja na argumentação do Russell, seja na argumentação do Leibniz, vocês vão reconhecer a fala que menciona o argumento, né, o raciocínio do Darapt, né? E vocês vão ter que usar então esse modelo para poder se resolver bem lá. Então, estamos agora em condições de reexaminar esses silogismos válidos de acordo com a doutrina tradicional do silogismo. Na verdade, já estávamos lá em lógica 1. Né? Agora, nós vamos poder avaliar a partir dessa nova doutrina, então, né? A partir da lógica contemporânea, essa lógica freguiana. Vejamos o exemplo mencionado por Russell, o Darapt. Ou seja, o que nós tínhamos lá, né, mencionados o argumento mencionado pelo Russell, né? É um argumento, então, se é Darapt, é de terceira figura, como a gente já enquadrou aqui, e claro, né, A, I. Não é exatamente essa a ordem que o Russell menciona, porque na verdade ele troca, né, a premissa maior
ele coloca em segundo lugar, mas isso não afeta a figura, como nós podemos ver. Eu até coloquei uma observação aqui, né? Você pode inverter a premissa maior. Não é o lugar que ela ocupa que diz se ela é maior ou não, mas sim a posição do predicado com relação ao termo médio e à conclusão, né? Diz lá o Russell, né? Todas as quimeras, né? Todas as quimeras cospem fogo, né? A gente já aprendeu a simbolizar isso, né? A forma vai ser essa. Depois ele diz, todas as quimeras, né, são animais. A gente também já simbolizou isso. E viu que a forma é essa. A conclusão, né, algum animal cospe fogo, né? Nós simbolizamos e vimos que é essa também a forma que assume, né? Exatamente como nós acabamos de ver lá na análise freudiana. Um outro modo de colocar isso também seria desse modo aqui também, né? Do modo sem então, né? Certo? Ora, uma das maneiras, né, um expediente técnico para fugir, né, para evitar a interpretação existencial é transformar as afirmações universais em afirmações particulares, né? Então esse é o grande expediente, essa é a grande sacada, né? Você deixa de assumir, de se relacionar com a existência de todo um grupo de indivíduos, né? Ora, então a gente fez essa conversão, né? Válida, é claro, né? Ela está aqui. Depois, na hora que a gente for resolver os exercícios, eu vou ensinar a vocês como fazerem isso, né? Como é que a gente faz, né? Sai de uma afirmação universal, é muito semelhante à lei de Morgan, né? Como é que a gente sai de uma afirmação universal para uma afirmação particular? Então, em termos de forma, o argumento está posto aqui, né? E esse argumento, em termos de avaliação do diagrama de Venn, então, com um pouquinho de exercício, a gente vai fazer alguns, vocês vão perceber que essa é a cara, né, de um silogismo, né? Esse diagrama mostra que se trata de um silogismo inválido, né? Por quê? Uma das maneiras de explicar por que esse silogismo é inválido, né? O que eu tenho que enxergar aqui é o seguinte, né? As premissas têm que garantir a conclusão. Então essas duas premissas teriam que garantir justamente a verdade da conclusão, né? Ora, por que então elas não garantem a verdade da conclusão? Porque essas premissas não garantem justamente que exista um objeto que seja M e S, né? M e S e P, né? Ou seja, não há como, a partir disso, afirmar a intersecção, né? M e S e P. Deixa eu fazer assim para diferenciar da conjunção, né? M e S e P. Não há como garantir, então, essa intersecção. Além do que, né, se existisse, né, ela poderia muito bem estar fora dos conjuntos determinados por M. Então, essa é uma das maneiras, né? Uma outra maneira de você entender o que está dito aqui também no diagrama de Venn é a seguinte: ela não é válida porque não segue das premissas, claro, embora o senso comum, né? Então veja que o senso comum, né, parece convencido, né, da verdade dessa conclusão aí. Ou seja, o que o senso comum acredita? O senso comum acredita que há algo na área, né? Um X aqui nessa área, que seria a intersecção de S, P e M, né? Mas isso seria a interpretação, então, existencial, né?
E claro, né, de acordo então com o diagrama de Venn, essa declaração acrescenta algo à conclusão. Vocês acabaram de ver, ficou óbvio, né? O que eu precisaria? Eu precisaria que em algum momento anterior, né, esse x, que lá na legenda nós colocamos um asterisco, tivesse dito aquilo. Se não foi dito em nenhuma das premissas anteriores, eu não posso concluir. Então, as premissas anteriores tinham que ter dito o que está aqui. Aí eu concluiria isso. Como elas não dizem, ou seja, só tem sentido eu formular uma premissa, uma conclusão como essa, se essa conclusão, essa premissa que está posta aqui, ou algo semelhante a ela, tivesse sido colocada antes. Essa aqui é a ideia. Então essa declaração acrescenta algo à conclusão, né? Algo que não estava garantido nas duas premissas. Parece pouco, né? Vejam, né? Parece pouco, mas sem mencionar muitíssimos outros casos, foi justamente o modo Dirac, né, comprometido com a existência dos objetos mencionados nas proposições universais, e muitas vezes com a conversão por acidente, né, esse é um nome técnico, né, da história da lógica, né, que o Leibniz utilizou muitas vezes lá no capítulo sobre a razão, por exemplo, para dar a entender o que seria uma lógica mais sublime. Foi justamente por conta desse tipo, né, de silogismo que o Leibniz, que ficou exemplar o fato que o Leibniz não conseguiu se liberar então do dogma predicativo da lógica tradicional, né? O Leibniz nunca teria abandonado a sua teoria que o conceito, né, do predicado tem que estar contido no do sujeito, né? E claro, mantendo a diferenciação entre predicado e sujeito. Então é isso. Essa é a introdução de Lógica 2.